Eu nunca imaginei que uma simples tarde de domingo pudesse mudar minha vida para sempre. Meu nome é Rosana Martinez, e até aquele dia eu acreditava ter um casamento perfeito com Victor Hernandes. Vivíamos em uma casa confortável nos subúrbios de Wichita, Kansas, onde o silêncio das ruas arborizadas refletia a aparente tranquilidade de nossas vidas. Victor e eu nos conhecemos na faculdade. Há 15 anos, ele era o estudante de economia brilhante e eu, a aspirante a designer gráfica. Nos apaixonamos rapidamente e, após a formatura, decidimos construir uma vida juntos em Kansas. Com muito esforço e dedicação, conseguimos estabelecer carreiras sólidas. Ele como analista financeiro em uma empresa de médio porte, e eu como freelancer para várias agências de publicidade locais. Naquela tarde de domingo, enquanto Victor assistia a um jogo de futebol na sala, decidi fazer uma limpeza em nosso quarto. Foi quando notei seu celular vibrando insistentemente na mesa de cabeceira. Não era meu costume mexer no telefone dele, mas algo me impeliu a olhar. A tela piscava com uma mensagem de um contato salvo como N. Mal posso esperar para te ver amanhã. Sinto falta do seu toque. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que havia uma explicação inocente, mas minha mente já começava a criar 1000 cenários. Com as mãos trêmulas, desbloqueei o celular. A senha era a data do nosso aniversário de casamento, algo que sempre considerei romântico, mas que agora parecia uma ironia cruel. As mensagens anteriores confirmaram meus piores temores. Victor estava tendo um caso. As conversas eram explícitas, cheias de promessas de encontros secretos e declarações apaixonadas. Cada palavra era como uma apunhalada no meu peito. Confrontei Victor imediatamente, minha voz embargada pela emoção. Quem é Anne? E por que vocês estão trocando essas mensagens? Victor empalideceu, mas rapidamente recuperou a compostura. Do que você está falando, Rosana? Deixe-me ver isso. Ele pegou o celular das minhas mãos trêmulas e, após dar uma olhada rápida, soltou uma risada forçada. Ah, isso? É só uma brincadeira do pessoal do trabalho. Estamos planejando uma surpresa para o aniversário do chefe. Eu queria acreditar nele. Queria desesperadamente que fosse verdade. Mas as mensagens que li eram íntimas demais, específicas demais para serem apenas uma brincadeira. Victor, por favor, não minta para mim. Eu li as mensagens. Sei que há algo acontecendo. Seu rosto endureceu. Rosana, você está exagerando. Não há nada acontecendo. Você está vendo coisas onde não existem. A discussão se intensificou. Victor manteve sua negação, sua voz ficando cada vez mais alta e defensiva. Em um momento de frustração, peguei o telefone e liguei para sua mãe, Dona Helena. Eu sempre tive um bom relacionamento com minha sogra e esperava que ela pudesse ajudar a esclarecer a situação. Foi um erro terrível. Dona Helena chegou em menos de 20 minutos, seu rosto uma máscara de preocupação. Victor rapidamente a puxou para um canto, falando em voz baixa e urgente. Quando ela se virou para mim, seus olhos estavam cheios de decepção. Rosana, querida, o que você está fazendo? Como pode acusar meu filho de algo tão terrível baseado em algumas mensagens que você provavelmente interpretou mal? Fiquei atônita. Mas eu li as mensagens. Elas eram claras. Você está sendo paranoica. Dona Helena interrompeu, sua voz dura. Victor é um bom homem, um bom marido. Ele trabalha duro para dar uma boa vida a você. Como pode duvidar dele dessa forma? As palavras dela me atingiram como um tapa. Eu esperava compreensão, talvez até ajuda para descobrir a verdade. Em vez disso, estava sendo tratada como uma louca paranoica. Victor aproveitou a deixa. Veja, a mamãe concorda. Você está exagerando, Rosana. Talvez você precise descansar um pouco. Naquele momento, sozinha contra os dois, comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu realmente estava vendo coisas onde não existiam? Será que minha mente estava criando problemas inexistentes? Mas uma voz persistente no fundo da minha mente se recusava a se calar. Eu sabia o que tinha lido. Sabia que havia algo errado. E naquele momento, enquanto Victor e Dona Helena trocavam olhares de cumplicidade, tomei uma decisão. Eu iria descobrir a verdade, não importa o custo. Nos dias que se seguiram, mantive uma fachada de normalidade. Pedi desculpas a Victor e Dona Helena, fingindo aceitar que tinha exagerado. Mas internamente, eu estava em guerra. Cada sorriso de Victor, cada toque carinhoso, agora parecia falso e calculado. Eu observava cada movimento dele, cada ligação, cada saída para trabalhar até tarde.
Uma semana após o incidente, Victor anunciou que teria uma viagem de negócios de 3 dias. Era a oportunidade perfeita. Assim que ele saiu de casa, comecei minha investigação. Vasculhei seus papéis, seu computador. Qualquer coisa que pudesse me dar uma pista sobre a identidade de Anne. Foi no 3º dia, horas antes do retorno previsto de Victor, que encontrei algo. Um recibo de um restaurante caro no centro da cidade, datado de 2 semanas atrás. O dia era uma terça-feira, quando Victor supostamente tinha um jantar de negócios. O recibo era para 2 pessoas. Com o coração acelerado, liguei para o restaurante, fingindo ser a secretária de Victor, dizendo que ele havia perdido um importante cartão de visitas durante o jantar. A recepcionista foi extremamente prestativa. Ai, sim, o Sr. Hernandes. Ele jantou com a senhorita Nádia naquela noite. Deixe-me verificar se algo foi encontrado. Nádia. O nome ecoou em minha mente. Finalmente, eu tinha um nome completo para Anne. Mas quem era Nádia? O nome não me era estranho, mas não conseguia associá-lo a ninguém específico. Passei as horas seguintes em uma busca frenética online. Redes sociais, LinkedIn, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Foi quando vi uma foto que fez meu sangue gelar. Victor sorrindo em um evento corporativo. E ao seu lado, com a mão em seu braço de uma maneira um pouco íntima demais para ser profissional, estava ela. Nadia Sullivan. A nova gerente de marketing da empresa de Victor. A mulher que eu tinha conhecido em um jantar da empresa há apenas 2 meses. A realidade da traição me atingiu com força total. Não era apenas um caso. Era alguém próximo. Alguém que tinha estado em minha casa, bebido meu vinho, sorrido para mim enquanto planejava roubar meu marido. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A dor e a confusão deram lugar a uma raiva fria e calculista. Victor e Nadia achavam que podiam me fazer de tola. Que podiam brincar com minha vida, meus sentimentos, meu casamento. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Ouvi o som do carro de Victor estacionando na garagem. Rapidamente, guardei todas as evidências que havia coletado. Quando ele entrou, sorrindo e carregando sua mala de viagem, eu o recebi com um beijo, como se nada estivesse errado. Como foi a viagem, querido? Perguntei, minha voz doce mascarando a tempestade que rugia dentro de mim. Produtiva, ele respondeu, seus olhos evitando os meus por um segundo a mais do que o normal. E como foram as coisas por aqui? Oh, você não imagina, respondi, um sorriso enigmático nos lábios. Tenho certeza que as coisas vão ficar muito interessantes em breve. Victor me olhou, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto por um instante. Mas eu mantive meu sorriso, a imagem perfeita da esposa dedicada e ingênua. Mal sabia ele que a verdadeira Rosana Martinez estava prestes a se revelar. E quando isso acontecesse, nem ele nem Nádia saberiam o que os atingiu. Nos dias que se seguiram, mantive uma fachada de normalidade quase perfeita. Victor parecia aliviado com minha aparente aceitação de suas explicações, e nossa rotina voltou ao normal. Ou pelo menos era o que ele pensava. Por baixo da superfície, eu fervilhava. Cada sorriso, cada beijo de boa noite, cada conversa casual sobre o dia de trabalho, era uma performance cuidadosamente orquestrada. Eu sabia que precisava ser paciente, reunir mais informações antes de fazer meu próximo movimento. Comecei a prestar atenção redobrada em cada detalhe da vida de Victor. Suas saídas tardias do trabalho, suas ligações sussurradas no banheiro, até mesmo a forma como seu olhar às vezes se perdia durante o jantar. Tudo era uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando. Uma noite, enquanto Victor tomava banho, decidi dar uma olhada em seu laptop. Para minha surpresa, ele havia mudado a senha. Isso só confirmou minhas suspeitas. Ele estava escondendo algo. Frustrada, mas não derrotada, decidi mudar minha abordagem. No dia seguinte, convidei Dona Helena para um almoço. Apesar da tensão de nossa última interação, mantive um tom leve e casual. Sabe, estive pensando. Comecei a intrigar fadas de salada. Victor tem trabalhado tanto ultimamente, acho que deveríamos fazer algo especial para ele. Talvez uma festa surpresa no escritório. Os olhos de Dona Helena se iluminaram. Que ideia maravilhosa, querida. Victor ficaria tão feliz. Posso ajudar a organizar se quiser. Sorri, saboreando minha pequena vitória. Seria ótimo. Na verdade, pensei em passar no escritório dele amanhã para conversar com os colegas sobre a ideia. Você acha que ele se importaria? Claro que não! Dona Helena exclamou. Tenho certeza que todos lá adorariam te ver.
Com a bênção involuntária de minha sogra, eu tinha minha entrada no escritório de Victor. No dia seguinte, vesti-me com cuidado extra. Um vestido elegante, mas não chamativo demais. Maquiagem suave, cabelos impecáveis. Queria parecer a esposa perfeita e confiante. Ao chegar ao escritório, fui recebida com sorrisos educados e olhares curiosos. A recepcionista me informou que Victor estava em uma reunião, mas que eu poderia esperar em sua sala. Perfeito. Enquanto caminhava pelos corredores, meus olhos escaneavam cada rosto procurando por Nádia. Foi quando a vi saindo de uma sala de conferências. Nossos olhares se cruzaram por um momento e vi um lampejo de culpa, medo. Ela rapidamente desviou o olhar e acelerou o passo. Na sala de Victor, me sentei em sua cadeira, fingindo admirar as fotos em sua mesa, a maioria de nós dois sorrindo em vários momentos de nossa vida juntos. A ironia não me escapou. Foi quando notei um pequeno post-it amarelo grudado na lateral do monitor. Um endereço e um horário, escritos com a caligrafia apressada de Victor. Memorizei a informação rapidamente, meu coração acelerando com a possibilidade de ter encontrado algo importante. Minutos depois, Victor entrou na sala, sua expressão uma mistura de surpresa e preocupação mal disfarçada. Rosana, o que você está fazendo aqui? Levantei-me sorrindo amplamente e o beijei na bochecha. Surpresa, querido. Vim ver se posso te roubar para um almoço. Meus olhos se voltaram para a porta aberta, onde vários colegas de Victor passavam, alguns lançando olhares curiosos para dentro. Victor pareceu relaxar um pouco, entendendo que eu não faria uma cena na frente de seus colegas. Claro, amor. Só me dê alguns minutos para terminar umas coisas, ok? Assenti ainda sorrindo. Sem problemas. Na verdade, porque não aproveito para conhecer melhor seus colegas? Ouvi dizer que a nova gerente de marketing é ótima. Nádia não é. Vi Victor empalidecer ligeiramente. Ah, sim, Nádia. Ela está bastante ocupada hoje, tenho certeza. Que pena. Respondi, minha voz doce como mel. Talvez da próxima vez. O almoço foi uma aula de atuação. Conversamos sobre trivialidades, rimos de piadas sem graça. Agimos como o casal perfeito que todos achavam que éramos. Mas por baixo da mesa, minhas unhas se cravavam em minhas palmas. A raiva e a determinação crescendo a cada segundo. Naquela noite, enquanto Victor dormia, saí silenciosamente de casa. Dirigi até o endereço que havia visto no post-it. Era um pequeno hotel no centro da cidade, discreto e anônimo. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Às 9h30, o horário anotado no post-it, vi um carro familiar entrar no estacionamento do hotel. Victor saiu olhando nervosamente ao redor antes de entrar rapidamente no prédio. 15 minutos depois, outro carro chegou. Nádia. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Ali estava. A prova final que eu precisava. Parte de mim queria invadir aquele hotel, confrontá-los, gritar e chorar. Mas a parte racional, a parte que havia assumido o controle desde que descobri a traição, me manteve no lugar. Tirei algumas fotos com o meu celular. Victor entrando no hotel, Nádia chegando. Provas concretas para o que eu já sabia. Então, lentamente, voltei para casa. Quando cheguei, Victor ainda dormia, seu rosto sereno, sem nenhum sinal da traição que acabara de cometer. Por um momento, olhando para o homem com quem eu havia compartilhado 15 anos da minha vida, senti uma onda de tristeza me invadir. Mas rapidamente, essa tristeza se transformou em determinação. No dia seguinte, mantive minha rotina normal. Preparei o café da manhã, dei um beijo de despedida em Victor quando ele saiu para trabalhar. Mas assim que a porta se fechou, comecei a planejar. Primeiro, liguei para um advogado. Não mencionei a traição ainda, apenas marquei uma consulta para discutir opções. Em seguida, comecei a reunir documentos, extratos bancários, escrituras, tudo o que pudesse ser relevante em um eventual divórcio. Então, fiz algo que nunca pensei que faria. Liguei para a Dona Helena. Olá, querida. Sua voz soou alegre do outro lado da linha. Como está indo o planejamento da festa surpresa? Respirei fundo. Na verdade, Dona Helena, precisamos conversar. Pode vir aqui em casa hoje à tarde. Houve uma pausa. Claro, Rosana. Está tudo bem. Vamos conversar quando você chegar. Respondi mantendo minha voz firme. Quando desliguei, senti uma mistura de ansiedade e determinação. O que eu estava prestes a fazer mudaria tudo. Mas eu sabia que era necessário. Victor e Nádia achavam que podiam me enganar, me fazer de tola.
mas eles não tinham ideia de quem realmente era Rosana Martinez. A tarde chegou. E com ela, Dona Helena. Seu rosto mostrava preocupação quando a convidei para sentar. Rosana, o que está acontecendo? Você está me deixando nervosa. Sentei-me em frente a ela, meus olhos fixos nos dela. Dona Helena, lembra quando acusei Victor de me trair? Você me chamou de paranoica. Ela sentiu lentamente a confusão evidente em seu rosto. Bem, continuei, minha voz firme. Não era paranoia. Era a verdade. E tenho provas. O que se seguiu foi uma conversa longa e dolorosa. Mostrei a ela as fotos, as mensagens. Contei sobre o hotel. Vi o rosto de Dona Helena passar por uma série de emoções. Choque, negação, raiva e finalmente uma profunda tristeza. Meu Deus! Ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Meu filho, como ele pôde? Naquele momento senti uma pontada de compaixão por ela. Afinal, ela também estava sendo traída de certa forma. O que você vai fazer? Ela perguntou, sua voz tremendo. Endireitei meus ombros, minha determinação renovada. Vou confrontá-lo, e então, vou deixá-lo. Mas antes disso preciso de sua ajuda. Dona Helena me olhou surpresa. Minha ajuda? Assenti. Victor e Nádia pensam que podem brincar comigo, me fazer de tola. Quero mostrar a eles o quão errados estão. E para isso preciso que você finja que ainda não sabe de nada. Vi um brilho de compreensão nos olhos dela. Lentamente ela assentiu. O que você tem em mente? Enquanto explicava meu plano, vi o respeito crescer nos olhos de minha sogra. Ela podia não aprovar completamente minhas ações, mas entendia a necessidade delas. Quando Dona Helena saiu, horas depois, me senti mais forte do que nunca. A verdade estava exposta. Pelo menos para uma pessoa importante na vida de Victor. E com isso, o primeiro passo do meu plano estava completo. Naquela noite, quando Victor chegou em casa, o recebi com um sorriso, como sempre. Mas dessa vez, havia um brilho diferente em meus olhos. Um brilho de determinação e de promessa. A tempestade estava chegando, e nem Victor nem Nádia estavam preparados para o que os aguardava. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrolo. Cada vez que Victor mentia sobre trabalhar até tarde ou ter um compromisso de negócios, eu sorria e assentia, guardando cada mentira como munição para o que estava por vir. Dona Helena, fiel à sua palavra, manteve nossa conversa em segredo, embora eu pudesse ver a dor em seus olhos toda vez que Victor a visitava. Uma semana após minha conversa com Dona Helena, decidi que era a hora de colocar a próxima fase do meu plano em ação. Comecei a deixar pistas sutis de que estava planejando uma surpresa para Victor. Mencionei casualmente a amigos mútuos que estavam organizando algo especial. Fiz ligações secretas que sabia que ele ouviria, falando sobre preparativos e confirmações. Victor, é claro, notou. Vi a curiosidade em seus olhos, misturada com uma pitada de ansiedade. Ele provavelmente temia que eu estivesse planejando algo romântico, algo que o faria se sentir ainda mais culpado. Mal sabia ele que a culpa seria o menor de seus problemas. Numa quinta-feira, 2 semanas após minha descoberta no hotel, deixei um convite na mesa de centro da sala. Era elegante, com letras douradas que diziam: Uma noite para lembrar. Sábado, às 20 horas, no Giardino Dorato. O Giardino Dorato era um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, conhecido por seus eventos privados e clientela de elite. Quando Victor viu o convite, sua reação foi uma mistura de surpresa e apreensão. Rosana, o que é isso? Sorri, meus olhos brilhando com uma empolgação que ele interpretou erroneamente como amor. É uma surpresa, querido. Achei que merecíamos uma noite especial, só nós dois. Vi o conflito em seus olhos. Por um lado, ele parecia genuinamente tocado pelo gesto. Por outro, pude perceber o pânico crescente de um homem que temia que seu mundo de mentiras estivesse prestes a desmoronar. Mas amor? Ele começou, sua voz hesitante. Sábado, eu tenho aquela apresentação para os investidores, lembra? Vou ter que trabalhar até tarde. Mantive meu sorriso, embora por dentro eu estivesse fervendo de raiva. Mais uma mentira. Oh, tenho certeza que você pode adiar isso por uma noite. Afinal, não é todo dia que celebramos 15 anos juntos, não é? Vi o momento exato em que a compreensão o atingiu. Ele havia esquecido completamente nosso aniversário de casamento. Claro, claro. Ele gaguejou tentando se recuperar. Eu vou dar um jeito. Estarei lá, prometo.
Nos 2 dias que se seguiram, observei Victor com um interesse renovado. Ele parecia nervoso, checando o celular com mais frequência, fazendo ligações sussurradas quando achava que eu não estava por perto. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo, tentando desmarcar seus planos com Nadia sem levantar suspeitas. Na manhã de sábado, acordei cedo e saí, dizendo a Victor que iria ao salão me preparar para a noite. Na verdade, passei o dia finalizando os últimos detalhes do meu plano. Quando voltei para casa no fim da tarde, Victor já estava se arrumando. Ele parecia tenso, mas tentava disfarçar com sorrisos forçados e comentários sobre como estava ansioso para nossa noite especial. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido vermelho que sabia ser um dos favoritos de Victor. Enquanto aplicava meu batom, olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a Rosana ingênua e confiante de algumas semanas atrás. Era uma mulher determinada, pronta para retomar o controle de sua vida. Você está linda, Victor disse quando saí do quarto. Seus olhos percorreram meu corpo com uma mistura de desejo e culpa. Obrigada, querido, respondi, minha voz doce como mel. Esta noite será inesquecível. O trajeto até o restaurante foi silencioso, a tensão palpável no ar. Quando chegamos ao Jardim do Dourado, fomos recebidos por um maître que nos conduziu a uma sala privativa nos fundos do restaurante. Ao entrarmos, Victor congelou. A sala estava decorada com flores e velas, criando uma atmosfera romântica. Mas não estávamos sozinhos. Sentados à mesa estavam Dona Helena, o chefe de Victor, alguns amigos próximos e, para o choque visível de Victor, Nadia. Surpresa! Exclamei, minha voz cheia de uma alegria que não sentia. Achei que seria maravilhoso celebrar nosso aniversário com as pessoas mais importantes de nossas vidas. Vi o pânico nos olhos de Victor, o modo como ele olhava freneticamente de Nadia para mim e de volta. Nadia, por sua vez, parecia prestes a desmaiar, seu rosto pálido contrastando com o vestido verde esmeralda que usava. Mas como? Victor gaguejou, claramente lutando para manter a compostura. Oh, foi um pouco complicado organizar tudo sem que você descobrisse, respondi alegremente, guiando-o até a mesa. Mas todos foram tão prestativos, especialmente Nadia. Ela me ajudou a coordenar tudo com o pessoal do escritório. Não é mesmo, Nadia? Nadia engoliu em seco, forçando um sorriso. Claro, foi um prazer ajudar. O jantar que se seguiu foi uma obra-prima de tensão e desconforto disfarçado. Mantive a conversa fluindo, falando sobre momentos felizes de nosso casamento, perguntando a Nadia sobre projetos no trabalho, incluindo todos na conversa como se fosse a noite mais normal do mundo. Victor e Nadia mal conseguiam se olhar, ambos suando e respondendo com monossílabos sempre que possível. Os outros convidados, alheios ao drama que se desenrolava, pareciam estar genuinamente aproveitando a noite. Quando chegou a hora da sobremesa, levantei-me, taça de champanhe na mão. Gostaria de fazer um brinde, anunciei. Todos os olhos se voltaram para mim. A Victor, meu marido, meu amor, 15 anos de casamento não são fáceis. Há altos e baixos, momentos de alegria e de desafio. Vi Victor se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Mas o que realmente importa, continuei, minha voz firme, é a honestidade, a confiança, o respeito mútuo. Fiz uma pausa, meus olhos encontrando os de Victor. Sem isso, o que temos? O silêncio que se seguiu era palpável. Victor parecia estar à beira de um colapso nervoso. E é por isso, prossegui, minha voz agora carregada de emoção, que tenho um anúncio a fazer. Nesse momento, vi o pânico nos olhos de Victor atingir novos patamares. Ele provavelmente pensava que eu estava prestes a expor sua traição ali mesmo, na frente de todos. Mas eu tinha outros planos. Decidi abrir meu próprio estúdio de design, anunciei, para a surpresa de todos. É algo que venho planejando há algum tempo, e Victor tem sido incrivelmente apoiador. Sorri para meu marido, que parecia completamente confuso. Não é mesmo, querido? Victor assentiu mecanicamente, claramente aliviado que não fosse o que ele temia, mas ainda completamente perdido. A sala irrompeu em aplausos e felicitações. Aproveitei o momento para me aproximar de Nadia, que parecia estar tentando se fundir com sua cadeira. Nadia, querida, disse. Minha voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Você está bem? Parece um pouco pálida. Ela forçou um sorriso. Estou ótima, só um pouco cansada. Entendo, respondi, meu tom suave.
mas meus olhos duros como aço. O trabalho deve ser exaustivo, especialmente quando envolve horas extras. Vi o momento exato em que a compreensão a atingiu. Seus olhos se arregalaram em pânico. Não se preocupe, sussurrei, dando um tapinha em seu ombro. A noite ainda é jovem, e tenho certeza que teremos muito o que conversar em breve. Voltei para meu lugar ao lado de Victor, que me olhava como se eu fosse uma completa estranha. De certa forma, eu era. A Rosana que ele conhecia, a esposa submissa e compreensiva, havia morrido no momento em que li aquelas mensagens em seu celular. Enquanto a noite avançava, mantive meu papel de anfitriã perfeita. Mas, por baixo do sorriso e das risadas, eu estava calculando meu próximo movimento. Victor e Nádia podiam pensar que haviam escapado da exposição pública, mas eles não faziam ideia do que os aguardava. A verdadeira confrontação ainda estava por vir, e quando chegasse, nem Victor, nem Nádia estariam preparados para o furacão que eu me tornara. A semana que se seguiu ao jantar foi um estudo em tensão e expectativa. Victor caminhava pela casa como se estivesse pisando em ovos, lançando-me olhares nervosos quando achava que eu não estava observando. Eu, por minha vez, mantinha uma fachada de normalidade quase perfeita, sorrindo e conversando como se nada estivesse errado. Na quarta-feira decidi que era hora de avançar com o meu plano. Esperei até Victor sair para trabalhar, e então fiz uma ligação que havia adiado por dias. Escritório da doutora Camila Rocha. Como posso ajudar? A voz da secretária soou do outro lado da linha. Olá, aqui é Rosana Martinez. Gostaria de marcar uma consulta com a doutora Rocha, por favor. Minutos depois, eu tinha uma consulta marcada para a tarde seguinte. A doutora Camila Rocha era uma das advogadas de divórcio mais respeitadas da cidade, conhecida por sua discrição e eficiência. Naquela noite, informei Victor que teria uma reunião importante no dia seguinte para discutir os detalhes do meu novo estúdio de design. Ele pareceu aliviado com a notícia, provavelmente pensando que minha atenção estava totalmente voltada para meus novos empreendimentos profissionais. Na tarde seguinte, entrei no escritório da doutora Rocha, minha determinação mais forte do que nunca. A advogada me recebeu com um sorriso profissional, seus olhos perspicazes me avaliando por trás dos óculos de armação fina. Senhorita Martinez, em que posso ajudá-la? Respirei fundo. Doutora Rocha, preciso de sua ajuda para iniciar um processo de divórcio. Nos 90 minutos seguintes, detalhei para ela tudo o que havia descoberto sobre a traição de Victor. Mostrei as fotos, as mensagens, tudo o que havia coletado nas últimas semanas. A doutora Rocha ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Senhorita Martinez, ela disse quando terminei. Baseado no que você me mostrou, temos um caso sólido. Seu marido claramente violou os votos matrimoniais. No entanto, devo perguntar, você tem certeza que quer prosseguir com o divórcio? Algumas pessoas optam por aconselhamento matrimonial em situações como esta. Olhei diretamente nos olhos dela. Doutora, a confiança foi quebrada de uma forma que não pode ser reparada. Não quero conselhos, quero justiça. Ela assentiu um pequeno sorriso de aprovação em seus lábios. Entendo. Nesse caso, vamos discutir nossa estratégia. Passamos a hora seguinte delineando os próximos passos. A doutora Rocha me aconselhou sobre como proteger meus ativos, que documentos reunir e como proceder legalmente. Quando saí de seu escritório, senti-me mais forte e preparada do que nunca. No caminho para casa, fiz uma parada em uma loja de eletrônicos. Comprei algumas câmeras pequenas e discretas, além de um software de monitoramento para o computador. Eu sabia que o que estava prestes a fazer beirava a ilegalidade, mas naquele momento, não me importava. Precisava de provas concretas e estava disposta a obtê-las. Nos dias que se seguiram, instalei as câmeras estrategicamente pela casa e o software no laptop de Victor. Cada movimento, cada ligação, cada e-mail, tudo estava sendo registrado. Foi numa terça-feira, exatamente 2 semanas após o jantar no Jardim do Dourado, que obtive a prova final que precisava. Victor havia saído para mais um de seus supostos jantares de negócios. Eu estava no nosso quarto, monitorando as câmeras através do meu tablet, quando vi. Victor entrou em casa, mas não estava sozinho. Nádia o acompanhava. Eles entraram sorrateiramente. Beijos e carícias, claramente acreditando que a casa estava vazia. Meu estômago se revirou ao vê-lo se dirigindo para nosso quarto, o quarto que eu compartilhava com Victor há 15 anos.
Com o coração batendo forte, desci as escadas silenciosamente. Podia ouvir suas vozes e risos abafados vindo do andar de cima. Parei em frente à porta do quarto, minha mão tremendo levemente sobre a maçaneta. Por um momento, hesitei. Uma vez que abrisse aquela porta, não haveria volta. Respirei fundo e girei a maçaneta. A cena que encontrei ficará para sempre gravada em minha memória. Victor e Nadia, parcialmente despidos, congelaram ao me ver. O rosto de Victor empalideceu, seus olhos arregalados de horror. Nadia deixou escapar um grito abafado, tentando desesperadamente se cobrir com o lençol. Rosana, Victor gaguejou. Eu posso explicar. Ergui uma mão silenciando-o. Minha voz saiu surpreendentemente calma quando falei. Não há nada para explicar, Victor. Tudo está perfeitamente claro agora. Nadia começou a chorar, murmurando desculpas incoerentes. Ignorei-a completamente, meus olhos fixos em Victor. 15 anos, disse minha voz carregada de desprezo. 15 anos de casamento jogados fora por isso. Victor se levantou, tentando se aproximar de mim. Por favor, amor, vamos conversar. Isso não significa nada. Foi um erro. Dei um passo para trás. Não me toque e não ouse me chamar de amor. Acabou, Victor. Tudo acabou. Nesse momento, ouvi a porta da frente se abrir. Dona Helena entrou, seguida pelo chefe de Victor e 2 policiais. Eu os havia chamado assim que vi Victor e Nadia entrarem na casa. O rosto de Victor se contorceu em uma máscara de puro terror ao ver o grupo entrar no quarto. Seu chefe parecia chocado e enojado, enquanto Dona Helena tinha lágrimas nos olhos. Mas sua expressão era de resoluta decepção. O que está acontecendo? Victor gaguejou, olhando freneticamente de um rosto para outro. Fui eu quem respondeu, minha voz fria e controlada. O que está acontecendo, Victor? É que sua mentira acabou. Seu caso, suas trapaças no trabalho, tudo veio à tona. Seu chefe deu um passo à frente. Victor, considere-se demitido. A empresa não tolera esse tipo de comportamento, especialmente de alguém em sua posição. Os policiais se aproximaram. Senhorita Hernandes, temos algumas perguntas sobre certas discrepâncias financeiras em sua empresa. Gostaríamos que nos acompanhasse à delegacia. Enquanto Victor era levado, ainda protestando e implorando, virei-me para Nadia, que permanecia imóvel na cama, parecendo menor e mais patética do que eu jamais a vira. Quanto a você, disse minha voz carregada de desprezo. Sugiro que saia da minha casa imediatamente. Seu futuro na empresa, imagino, não é muito promissor. Nadia se levantou tremulamente, recolhendo suas roupas espalhadas pelo chão. Ela tentou falar comigo, mas eu simplesmente ergui a mão, silenciando-a. Quando todos haviam saído, fiquei sozinha no quarto com Dona Helena. Ela se aproximou de mim, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Rosana, ela começou, sua voz embargada. Eu sinto muito por não ter acreditado em você desde o início. Olhei para ela, sentindo uma mistura de compaixão e exaustão. Não é sua culpa, Dona Helena. Victor enganou a todos nós. Ela assentiu tristemente. O que você vai fazer agora? Olhei pela janela, vendo o carro da polícia se afastar com Victor. Agora, respondi, sentindo um peso ser tirado de meus ombros. Agora eu recomeço. Naquela noite, sozinha em minha casa, porque agora era apenas minha, refleti sobre tudo o que havia acontecido. A dor da traição ainda estava lá, é claro, mas junto com ela, havia um sentimento crescente de liberdade e possibilidade. Victor havia subestimado minha força, minha inteligência. Ele achou que poderia me enganar, me fazer de tola. Mas no final, fui eu quem virou o jogo. Enquanto me preparava para dormir, olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a esposa ingênua e confiante que eu costumava ser. Era uma sobrevivente. Uma mulher que havia enfrentado a traição e emergido mais forte. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em semanas, me senti verdadeiramente em paz. Amanhã seria um novo dia, o primeiro dia do resto da minha vida. E eu estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida. Os meses que se seguiram à exposição de Victor foram uma montanha russa emocional. O processo de divórcio liderado pela implacável doutora Rocha avançava a passos largos. As evidências que eu havia coletado, combinadas com as irregularidades financeiras descobertas na empresa, deixaram Victor sem muitas opções de defesa.
Num dia ensolarado de outono, recebi a notícia de que o divórcio havia sido finalizado. Sentada no escritório da doutora Rocha, assinei os últimos papéis com uma mistura de alívio e melancolia. Parabéns, senhorita Martinez, disse a doutora Rocha, um sorriso satisfeito em seu rosto. Você agora está oficialmente divorciada. Olhei para os papéis à minha frente. 15 anos de minha vida reduzidos a algumas páginas de termos legais. Obrigada, doutora, por tudo. Ao sair do escritório, senti-me estranhamente leve. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de meus ombros. O sol de Kansas brilhava forte e, pela primeira vez em meses, permiti-me sorrir genuinamente. Naquela noite, organizei um pequeno jantar em minha casa, agora legalmente apenas minha. Convidei algumas amigas próximas que haviam sido meu suporte durante todo o processo. Entre elas estava Clara, minha melhor amiga desde a faculdade, que havia voado de Nova York assim que soube do divórcio. Um brinde, disse Clara, erguendo sua taça de vinho. A Rosana, a mulher mais forte e corajosa que conheço. Todas ergueram suas taças e senti meus olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de gratidão pelo apoio que recebi. Obrigada, meninas, disse minha voz embargada. Não teria conseguido sem vocês. A conversa fluiu animadamente pela noite, repleta de risos e planos para o futuro. Quando a última convidada se foi, Clara ficou para me ajudar a limpar. Então, ela disse, enquanto lavávamos a louça, o que vem agora? Fiz uma pausa, considerando a pergunta. Sabe, pela primeira vez em muito tempo, não tenho certeza. E isso é emocionante. Clara sorriu. Bem, o mundo é seu agora. Você pode fazer qualquer coisa. Suas palavras ecoaram em minha mente nos dias que se seguiram. O mundo realmente era meu e eu estava determinada a aproveitá-lo ao máximo. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça em meu novo estúdio de design. O trabalho era desafiador e gratificante, me permitindo canalizar toda a minha criatividade e energia. Aos poucos, construí uma reputação sólida na comunidade empresarial local. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era o antigo chefe de Victor, senhorita Martinez. Ele disse, sua voz hesitante, espero não estar incomodando. De forma alguma, respondi curiosa sobre o motivo da ligação. Bem, o motivo da minha ligação é profissional. Fiquei sabendo do seu novo estúdio de design e... Bem, gostaríamos de contratar seus serviços para uma grande campanha que estamos planejando. Fiquei momentaneamente sem palavras. A ironia da situação não me escapou. A empresa que antes empregava Victor agora queria meus serviços. Seria um prazer, respondi finalmente. Podemos marcar uma reunião para discutir os detalhes? Aquele contrato foi um ponto de virada para meu negócio. O projeto foi um sucesso estrondoso, abrindo portas para outros clientes de grande porte. Em menos de um ano, meu pequeno estúdio havia se transformado em uma agência de médio porte, com uma equipe talentosa e uma carteira de clientes invejável. Em uma tarde de primavera, quase 2 anos após o divórcio, recebi outra visita inesperada. Dona Helena apareceu em meu escritório parecendo um pouco nervosa. Rosana, querida, ela disse, me abraçando calorosamente. Espero não estar atrapalhando. Nunca, Dona Helena, respondi genuinamente feliz em vê-la. Apesar de tudo, ainda mantínhamos um relacionamento cordial. O que a traz aqui? Ela se sentou, torcendo as mãos no colo. Bem, eu queria te contar pessoalmente. Victor vai se casar novamente. Senti um aperto no peito, mas para minha surpresa, não era dor. Era mais como... fechamento. Entendo, disse suavemente. Espero que ele tenha aprendido com seus erros. Dona Helena assentiu, lágrimas nos olhos. Eu também. E Rosana, eu quero que você saiba que, para mim, você sempre será parte da família. Se quiser, é claro. Sorri, tocada por suas palavras. Obrigada, Dona Helena. Isso significa muito para mim. Depois que ela saiu, fiquei pensativa. A notícia do casamento de Victor deveria me afetar mais, pensei. Mas a verdade é que eu havia seguido em frente há muito tempo. Naquela noite, sentada na varanda de minha casa, observando o pôr do sol de Kansas, refleti sobre minha jornada. A dor da traição, a luta pelo divórcio, a construção de uma nova vida. Tudo isso me transformou profundamente. Peguei meu telefone e disquei um número familiar. Alô? A voz de Clara soou do outro lado. Ei, Clara, disse um sorriso em minha voz.
Lembra daquela sua ideia maluca de fazermos uma viagem pela Europa? Pude ouvir a empolgação em sua voz. Claro que sim. Por quê? Não me diga que... Que tal mês que vem? Perguntei, sentindo uma onda de entusiasmo me invadir. Clara gritou de alegria. Sim, 1000 vezes sim. Vou começar a planejar agora mesmo. Depois de desligar, voltei minha atenção para o céu, agora pintado em tons de rosa e laranja. Pensei em como minha vida havia mudado nos últimos anos. A traição de Victor, que uma vez pareceu o fim do mundo, agora era apenas um capítulo encerrado. Eu havia enfrentado meu pior pesadelo e emergido mais forte, mais sábia e, surpreendentemente, mais feliz. Meu negócio estava prosperando, eu tinha amigos maravilhosos e um mundo inteiro de possibilidades à minha frente. A Rosana, que encontrou aquelas mensagens no celular de Victor, parecia uma pessoa completamente diferente agora. Aquela mulher estava quebrada, traída, perdida. Mas das cinzas daquela dor, surgiu uma nova Rosana, forte, independente e pronta para abraçar tudo o que a vida tinha a oferecer. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu de Kansas, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Prometi nunca mais permitir que alguém determinasse meu valor ou minha felicidade. Prometi viver cada dia plenamente, abraçar novas experiências e nunca parar de crescer. O sol havia-se posto em um capítulo da minha vida, mas um novo amanhecer estava chegando e eu mal podia esperar para ver o que ele traria. Levantei-me, sentindo-me revigorada e cheia de expectativas. Amanhã seria outro dia, o primeiro dia do resto da minha vida e eu estava mais do que pronta para enfrentá-lo. Entrei em casa, um sorriso nos lábios. A jornada havia sido difícil, mas valeu cada momento, porque no final, eu não apenas sobrevivi à traição, eu triunfei sobre ela. E isso percebi era a maior vitória de todas. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.